Olá, amigos da Loteca, tudo bem? Nós vamos começar o concurso, a análise do concurso 768 para os dias 23 e 24 de novembro de 2017, embora com um pouquinho de atraso, mas eu achei melhor demorar um pouquinho mais e colocar informações com mais qualidades, ao invés de me apressar e deixar de pesquisar mais, de botar mais informação. E o nosso lema é jogue com inteligência e aumente as suas chances. A gente mostra o desempenho de cada time, dá um palpite e dá diversas outras informações, como vocês verão agora. A gente começa mostrando a grade dos 14 jogos, mostrando os times, a data do jogo, o horário, a que rodada pertence, a série e o local do jogo. Aqui o destaque é para o jogo 3 e o jogo 4, que é quartas de finais da Série C. Botei aqui. O resto é a 25ª rodada, tanto da Série A como da Série B, para que vocês deem uma avaliada. E vamos lá começar, como a gente sempre faz, vamos começar a análise pelos jogos da Série A. Não fica exatamente na sequência, mas a gente faz primeiro a análise do jogo da Série A, depois a gente faz a análise do jogo da Série B e por último da Série C. E, como sempre faço, eu mostro aqui as legendas que a gente usa no vídeo para análise de cada clube, o que é V, o que é E, vitória, empate, derrota e etc. Então, essas são as legendas do que vocês vão ver lá. E também mostramos aqui a classificação geral dos clubes, aqui no caso da Série A, para que vocês possam comparar os times que estão se confrontando, não só pelo número, mas também pela visualização, digamos assim, panorâmica, né? Onde é que, na posição que cada um está, para que vocês se situem melhor. Nessa coluna daqui, a gente mostra o número de pontos, o número de jogos realizados, né? Todo mundo está com 24 rodadas, o número de vitórias e o saldo de gol, que é o que define os critérios de desempates, por exemplo. Aqui, por exemplo, esses times aqui estão com 28 jogos e a diferença é o saldo de gol. Mas tem casos em que eles empatam em tudo, como aqui, e a diferença vai para, aqui seria pelo número de vitória, aqui pelo saldo de gol. Então, para vocês analisarem aí a classificação de cada clube. Então, vamos começar pelo jogo 1. O jogo 1, São Paulo e Corinthians. A gente começa olhando aqui que no primeiro turno, o Corinthians ganhou em casa do São Paulo de 3-2. O Corinthians nesse jogo vai de força máxima, está com o time completo. A diferença que nós temos aqui para se avaliar, apesar da posição da tabela, o São Paulo está na zona de rebaixamento, é o 17º, o Corinthians continua sendo o primeiro, ganhou essa última partida agora para o Vasco, um gol aí meio polêmico, mas ganhou, o que importa, e continua mantendo a diferença para os demais clubes, né? Só que o detalhe é que se trata de um clássico, então independente de um estar na zona de rebaixamento e o outro estar em primeiro lugar, isso sempre deve ser considerado. E aí, apesar dessa diferença de pontuação, eu optei aqui em colocar um triplo. Esse joguinho vai ser um pouco diferente. Ao invés de 3 duplos, como eu vinha colocando, eu resolvi colocar 2 duplos e um triplo. Então eu estou colocando um triplo nesse jogo, porque realmente é um jogo difícil, de prognóstico difícil. Então eu estou colocando um triplo. Lembrando também que em São Paulo os clássicos eles são de torcida única, por conta dessas confusões que têm acontecido nos estádios. Então nesse jogo só terá a torcida do São Paulo. Então isso tem um peso relativo, mas tem. Então vai ser só a torcida do São Paulo, mesmo o Corinthians sendo um time muito melhor, andou dando vacilada aí nos últimos jogos, mas a gente considera que é um jogo equilibrado. Então, não tem aí um favorito exatamente. Eu não diria que o Corinthians é favorito, por isso eu estou optando aqui pelo triplo nesse jogo. O jogo 2 é Chapecoense e Ponte Preta. Chapecoense estão muito próximos, empatados no número de pontos, na verdade. Aqui a gente vê o placar do primeiro jogo, no primeiro turno. A Ponte Preta ganhou em casa da Chapecoense de 3-2. Nesse jogo agora, embora eles estejam empatados em pontos, tá? São uma campanha bastante parecida, mas não estão bem nas últimas partidas, apesar de que a Chapecoense teve um resultado expressivo aqui, ganhou do Grêmio, mas é bom que se considere aí que o Grêmio estava
nessa disputa aí pela Libertadores, tanto é que foi o único que se classificou dos brasileiros, e estava entrando aí com o time reserva. A Chapecoense foi lá e ganhou, mas mesmo assim, considerando que essa vitória pode não ser um diferencial muito importante, eu entendo que esse jogo a Chapecoense deve ganhar. A Ponte Preta também perdeu a última partida aí em casa para o Atlético de Goiás, não está muito bem nessas últimas partidas, e a nossa opção aqui foi pela coluna 1 Chapecoense. Aí nós pulamos para o jogo 8, que a gente continua na Série A, que é Bahia e Grêmio. Mostra que começamos mostrando que no primeiro jogo o Grêmio ganhou em casa do Bahia, de 1-0 apenas. O Bahia está beirando ali, brigando para não entrar na zona de rebaixamento. E o Grêmio está mantendo a mesma distância do Corinthians, claro que vai tentar o possível aí para alcançar o Corinthians, mas o Bahia, nessa briga que ele está aí para não entrar no Z4, ele é o 16º hoje. Então é um jogo que a gente acha bastante equilibrado. O Bahia não vai facilitar as coisas, mesmo com uma boa colocação do Grêmio. E aí eu botei um empate seco, como eu costumo dizer, em loteria, como a gente não pode cobrir todas as possibilidades, alguns jogos a gente tem que jogar dessa forma mesmo, arriscar um jogo seco mesmo, empate, e eu acho que isso é um bom jogo para se fazer isso. O jogo 10, Santos e Atlético do Paraná. O Santos está em terceiro, o Atlético está em oitavo. No primeiro jogo, no jogo do primeiro turno, o Santos ganhou do Atlético lá no seu estádio por 2-0. Ele está com uma colocação bem superior à do Atlético do Paraná e perdeu essa última partida para o Botafogo, mas também estava com o time totalmente reserva, né? Porque ele estava na disputa da Sul-Americana, que acabou sendo desclassificado e acabou perdendo esse jogo para o Botafogo de 2-0. Embora que o Botafogo também estava nessa disputa, mas o Botafogo ele estava, na disputa da Copa do Brasil, mas o Botafogo ele geralmente não entrava com muitas reservas, ele entrava com um time mais equilibrado, entrava com um time misto, mas muito mais equilibrado. Ele ganhou esse jogo do Santos, mas nesse jogo aqui a gente está colocando a vitória do Santos. O Santos estava com uma campanha muito boa, perdeu esse jogo, mas a gente entende que foi porque estava com o time reserva, mesmo jogando fora de casa. E agora, jogando fora de casa, o Santos deve se recuperar e, portanto, esse jogo 10 a gente está marcando a coluna 1. O jogo 11, Coritiba e Botafogo. No primeiro turno, o jogo foi empate, 2-2. O Botafogo empatou em casa. No confronto atual, o Botafogo está com uma pontuação bem melhor do que o Coritiba. E a gente resolveu nesse jogo aqui, como o Coritiba joga em casa e também está na zona de rebaixamento e vai brigar, fazer tudo aí para sair dessa zona de rebaixamento, deve ser um jogo duro. Mas pelo bom time que o Botafogo tem e pela campanha, os últimos resultados, a gente optou em botar um duplo aqui também nesse jogo 11. Então nesse jogo 11 a gente está colocando coluna do meio e coluna 2, coluna do Botafogo. No jogo 12, Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. O Vitória, como a gente sabe, ele é um péssimo mandante, mas só que ele agora é visitante. E veja aqui, ó, que o Vitória tem 5 vitórias fora de casa. Ele é um bom visitante. E o Atlético Mineiro, por sua vez, não é um péssimo mandante. Está com só com 3 vitórias. No primeiro jogo, o Vitória ganhou do Atlético, ganhou em casa, jogou em Salvador e ganhou do Atlético. E a gente está colocando nesse jogo 12, a gente está colocando coluna 2 Vitória. O Vitória tem tido um desempenho bom fora de casa, ele tem um desempenho ruim dentro de casa, mas fora de casa ele tem tido um desempenho bom. E como ele está na zona de rebaixamento, a gente acredita que o Vitória deve levar essa partida, ele deve ganhar esse jogo. No jogo 13, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense está em 11º, o Palmeiras está em 4º. O Fluminense vai ter um jogo difícil hoje pela Sul-Americana, com a LDU. E nós acreditamos que o Palmeiras mais descansado aí dessa maratona, né, que não tinha esses compromissos, nós optamos aqui nesse jogo pela vitória do Palmeiras. Então esse jogo 3 aqui, nós marcamos a coluna 2. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu em casa de 3-1, mas nós acreditamos pelo desempenho do Palmeiras e pela diferença de pontos, inclusive, o Palmeiras é o 4º colocado, acreditamos que o Palmeiras vence esse jogo e colocamos coluna 2 nesse jogo 13. E como a gente vê aí, o primeiro jogo
No primeiro jogo, o Palmeiras, como a gente já falou, o Palmeiras ganhou de 3-1 do Fluminense, jogando em casa, e acreditamos que ele vai ganhar fora também. Estamos colocando a vitória do Palmeiras. No jogo 14, Flamengo e Avaí, o primeiro jogo o Flamengo empatou fora lá com o Avaí. Se a gente olhar aqui, o Avaí está com desempenho bom nessas últimas partidas aqui. Ó, em 6 partidas, ganhou 3, empatou 3. Está com um rendimento muito bom nesse segundo turno. O Flamengo também não tá mal. Só teve uma derrota aqui para o Botafogo. E também estava poupando jogadores. Então, nesse jogo 14, a gente acredita numa vitória do Flamengo pela diferença, mas se o Avaí, como ele está numa campanha boa, a gente resolveu colocar um duplo aqui também. Está colocando vitória do Flamengo e empate. O Avaí tem obtido uns bons resultados aí. E aliás, como a gente está mostrando aí, nesses 6 últimos jogos, o Avaí ganhou 3 e empatou 3. Então a gente está colocando aí vitória do Flamengo, mas está colocando também um empate. E a seguir a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B. E da Série C também. No próximo segmento aí, a gente tem 2 jogos da Série C que a gente também vai fazer no próximo segmento. E continuando a análise do concurso 768, nós vamos fazer a análise agora dos jogos da Série B e Série C. Só lembrando que a gente faz essa análise, coloca esse palpite, mas os dados que nós colocamos aí, quem quiser pode fazer uma análise mais minuciosa e pode, digamos assim, criar o seu palpite, baseado nas informações que a gente coloca aqui. São informações atualizadas e a partir dessas informações vocês podem fazer um jogo diferente dessa opção que a gente dá aí no final. Então vamos mostrar primeiro aqui a classificação geral e um panorama dos 20 clubes, como é que eles estão, a colocação deles. Do mesmo modo que a gente mostrou lá, a gente mostra o número de partidas, o número de jogos, vitórias e o saldo de gol, que são os critérios de desempate. Só lembrando que, como por exemplo aqui, o América Mineiro está em primeiro lugar e o Internacional está em segundo, mas veja que o América Mineiro já jogou essa semana, já jogou a 25ª rodada. E então o Internacional está com um jogo a menos. Aqui, ó, times que já jogaram: América, Paraná, Vila Nova e Guarani. Então esses times já jogaram a 25ª rodada. Por isso que o América aqui está em primeiro lugar, o Internacional está em segundo. O Internacional só permanece em segundo se ele perder o próximo jogo. Por enquanto, o Guarani é quem é o primeiro colocado. Então, prosseguindo, nós vamos começar com o jogo 5, que é Goiás e Paysandu. No primeiro jogo, o Goiás ganhou do Paysandu lá fora de 1-0. Mas, por último, o Goiás está com uma péssima campanha, está aqui em 7 partidas, ele perdeu 5, empatou 2. Olhando por esse lado aqui, o Paysandu está com uma campanha melhor, embora também que tenha aqui 2 derrotas, um empate, ganhou esse último aqui do ABC, mas o ABC é o lanterna, mas de qualquer forma jogou em casa e ganhou. O que ocorre com o Goiás aqui que vale destacar é que o Goiás perdeu 5 mandos de campo. Então, isso certamente pesou, como tem jogos alternados, jogos dentro e fora de casa. Se você for contar os jogos em casa, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5 jogos que o Goiás perdeu o mando de campo, ou seja, que jogou fora do seu estádio, geralmente joga no mínimo a 100 km de distância. Então ele só teve uma vitória. Os outros resultados foi tudo derrota e empate. Então, voltando a jogar no Serra Dourada com sua torcida, e mesmo estando na 17ª colocação e o Paysandu em 14º, nesse jogo 5 a gente está optando por vitória do Goiás. Acreditamos que o Goiás agora, perante a torcida, ele deve ganhar esse jogo, depois de passar 5 jogos sem jogar no seu estádio. Então, estamos marcando esse jogo 5, a coluna 1, Goiás. No primeiro turno, o Goiás ganhou fora do Paysandu, então deve ganhar esse jogo aqui, é a nossa opinião. O jogo 6 é o Figueirense, que está na zona de rebaixamento, contra o ABC, que também está, e é o lanterna. No primeiro jogo, o Figueirense empatou fora de 2-2 e está numa posição atual bem melhor do que o ABC, embora também não esteja tão bem assim. Só viu o resultado das últimas partidas, mas mesmo assim, jogando em casa perante sua torcida, o ABC como lanterna, dificilmente ele vai perder
esse jogo. Então esse jogo aqui a gente está marcando coluna 1, Figueirense. No jogo 7, CRB e Criciúma. Isso aqui é um jogo duro, porque o CRB dentro de casa é um time difícil. No primeiro jogo ele perdeu lá fora para o Criciúma, ele jogando em casa agora, mesmo estando na 13ª colocação, e o Criciúma em oitavo, mas se a gente olhar a pontuação aqui, são só 2 pontos de diferença. O Criciúma é um mandante médio, e o CRB é um visitante médio, ganhou 3 partidas fora. O CRB é um bom mandante, tem 6 vitórias. Aliás, nesse quesito aqui, de vitória como mandante, vitória como visitante, empate como mandante, eles estão empatados. Mas o que ocorre com o CRB, ele teve uma mudança de treinador e nós acreditamos, né, como sempre acontece, o time dá uma acordada e acho que o jogador, para mostrar serviço, se esforçam mais e geralmente os resultados mudam. Então, como o CRB já vem de 2 derrotas e com essa mudança de treinador, nós acreditamos que o CRB vai ganhar esse jogo. Então, jogo 7, a gente está marcando coluna 1 CRB. No jogo 9, né, já que a gente está tratando da Série B, o jogo 8 foi da Série A. No jogo 9 é Ceará e o Brasil, o Rio Grande do Sul. No primeiro jogo, o Ceará ganhou fora, ganhou lá de 3-2. E nesse jogo agora o Ceará está bem melhor colocado, está com 38, o Brasil está com 33 pontos. E jogando em casa, nós acreditamos, apesar das campanhas estarem parecidas, né? Tem essa diferença de pontos, mas pelo menos por último aqui, as campanhas estão um pouco parecidas aqui, a campanha do Brasil e do Ceará. O Ceará tem 2 derrotas aqui, o Brasil também tem 2 derrotas. Mas aqui a gente também está acreditando na vitória do Ceará, com apoio, jogando em casa, com apoio de sua torcida, e além de estar numa colocação melhor, é um bom mandante. O Brasil não chega a ser um bom visitante, apesar de ter 3 vitórias fora de casa, mas a nossa opção aqui nesse jogo 9 é a vitória, coluna 1, vitória do Ceará. E aí a gente passa para a Série C, que é a decisão das quartas de finais da Série C do Campeonato Brasileiro. Já houve o primeiro jogo dos grupos, né? Aqui foram escolhidos 2. Sampaio Corrêa, esse é o mata-mata das quartas de finais. Então, no primeiro jogo, o Sampaio Corrêa ganhou fora do Volta Redonda de 1-0. Ele vai jogar em casa agora. Em tese, com o empate, ele já se classifica, passa para a fase seguinte, para a semifinal. Mas não acreditamos que o Volta Redonda vai ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar. Então, como o Sampaio Corrêa já ganhou fora de casa, certamente não vai deixar escapar essa vitória em casa para passar com mais tranquilidade. Então esse jogo também, nesse jogo 3, nós também escolhemos coluna 1, vitória do Sampaio Corrêa. No jogo 4, também pela Série C, quartas finais da Série C, é São Bento e Confiança. Já houve o primeiro jogo, o São Bento ganhou fora, ganhou lá em Sergipe de 2-0, e jogando em casa agora, não deverá ter dificuldade de ganhar do Confiança, até porque com uma diferença de 2 gols, o Confiança não deve ir, fazendo aqui uma redundância, não deve ir tão confiante assim lá para jogar com o São Bento, e certamente esse desânimo aí deve ajudar mais o São Bento. Então, também nesse jogo 4 nós optamos pela vitória do São Bento. Então, jogo 4, coluna 1. E aí, resumindo o que nós falamos aqui, nós temos o palpite, mas eu lembro que esse palpite vocês podem voltar aí no vídeo, dar uma reanalisada e alterar alguma coisa de acordo com o desempenho de cada clube, de cada um, melhorar esses palpites aqui, né? Como por exemplo, eu botei um empate seco aqui no jogo 8 de Bahia e Grêmio. Quem tiver um dinheirinho a mais, se quiser botar aqui um triplo, se quiser botar um duplo aqui, ou um duplo aberto, né? Então pode modificar. Mas o nosso palpite é esse aqui. No jogo 1 é um jogo é um clássico, apesar do São Paulo estar na zona de rebaixamento, como eu disse, o Corinthians ser o primeiro, a gente preferiu botar um triplo aqui. Em tese, poderia se considerar que a vitória do São Paulo poderia ser uma zebra, então, com um triplo, a gente está garantindo isso aqui. Do jogo 2 ao jogo 7, nós já clicamos, é coluna 1, botamos coluna do meio no jogo 8, como eu estou dizendo, quem tiver um dinheirinho a mais pode alterar alguma coisa aqui. Ceará, coluna 1, que é no jogo 9, jogo 10, Santos, coluna 1, o jogo 11, Botafogo, coluna 2 e do meio, como o jogo é fora, Botafogo está bem melhor, mas como o jogo é lá em Curitiba, a gente está colocando um duplo aqui. Jogo 12, o Vitória é um péssimo mandante, mas é um bom visitante, como a gente viu, e o Atlético Mineiro é um péssimo mandante, a gente está considerando aqui
que o Vitória já ganhou partidas fora, eu não lembro quantas, não sei se foi 5 partidas, mas o Vitória joga bem fora de casa, então esse jogo a gente está botando coluna 2 Vitória. No jogo 13, Fluminense e Palmeiras também, a gente está colocando vitória do Palmeiras. E no jogo 14, a gente coloca Flamengo e Avaí. Avaí vocês viram por quê? O Avaí tem nesse segundo turno, por sinal, é a segunda melhor campanha aí do segundo turno é do Avaí. Está bastante bem, né? Está em ascensão. Então, apesar do Flamengo estar jogando em casa, a gente está colocando aqui coluna 1 do Flamengo e está colocando o empate Avaí. Esse jogo ficou por R$ 12, porque eu coloquei 2 duplos e um triplo. Como eu já mostrei a vocês, para a gente calcular o valor do jogo, você só tem que multiplicar os duplos e os triplos, né? Então, se você fizer essa multiplicação, 2 duplos é 2 vezes 2, 4, com um triplo, 4 vezes 3, 12. Então, esse jogo ele custa R$ 12. Não é tão caro, mas quem quiser melhorar, botar um duplo a mais, botar um triplo a mais, lembrando que se você põe um triplo a mais, esse jogo você vai multiplicar isso aí por 3, vai dar R$ 36. Se você botar um duplo a mais, esse jogo passa para R$ 24. Só lembrando isso para vocês. Mas quem quiser dar uma melhorada nesse jogo, ou até alterar alguma coisa do que eu coloquei aqui, vocês têm os dados aí para que vocês façam uma análise particular de vocês. E aí eu só peço a vocês, como sempre faço, que vocês se inscrevam no canal, até para que eu, quando a gente coloca esses vídeos, vocês recebam aí em primeira mão. Eu não só coloco isso, boto alguma coisa também da Loto Fácil, botei alguma coisa recentemente da Mega Sena e estou preparando aí um material da Lotomania também, para botar algumas coisas da Lotomania aí para vocês. Aí eu peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal, já que a gente coloca essas informações aí gratuitamente para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado.